paz do Senhor. Bom dia, irmãos. A paz, Paula. Como é que tá o áudio, Paula? Dá o retorno aí, por favor. Áudio ok? Áudio ok? A paz do Senhor, irmãos. Como está o áudio? Áudio. Será que estamos sem áudio? Ó, muito bom, ok, obrigado. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 137. Salmo 137. Os irmãos aqui perto da igreja, vocês estão com internet em casa? Está tudo ok a internet? Ou estão pelos dados? Como é que estão aí? Me dá esse retorno, por favor. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia. Como está a internet de vocês, queridos? Dá o retorno aí. Não sei se tá baixo o áudio, estão demorando. Internet normal aqui. Mas como é que pode? Bom dia, paz do Senhor, Cláudia, paz do Senhor, Ana Paula. Salmo 137. Coloque aí o seu aparelho no lado, descanse. Pega a sua Bíblia, vamos acompanhar a palavra de Deus. Ok? O som está ok. Salmo 137. Salmo 137. Internet, mas só aqui. Ah, tá ruim da... Ué? Eu não acredito. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo.
Voltou agora. Ah, meu Deus, essa empresa. Tudo improvisado. Mas vamos lá, vamos em frente. Depois eu vou passar esse vídeo para o nosso Facebook, ok? Voltou agora, mas não dá para... Eu não vou desfazer o que eu fiz aqui não. Eu mudei um monte de coisa para tocar o barco por aqui mesmo. Salmo 137, amém, queridos? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz é aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar? Pai bendito, te damos graças por essa oportunidade de te louvar, de te bendizer, ainda que nesses breves minutos, Senhor. Venha perdoar os nossos pecados, abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para recebermos mais e mais de Ti. No nome de Jesus oramos, certo de que o Senhor nos ouve, certos da Tua bênção. Que todos digam amém. Os irmãos, olha, vamos falar um pouco sobre esse salmo rapidamente. Foi o que eu preparei, tendo em vista que não tinha internet aqui. Agora ela voltou, mas eu cheguei aqui 8 horas, estava sem sinal. Eu postei até lá no grupo, previsão de retorno, parece que dia 25, nem lembro mais. E aí eu preparei outra coisa rápido para ir pelo Face, pelos dados. Deixa eu até sair dos dados aqui. Se oscilar a internet, vocês me avisem, por favor. Não vou nem mexer. Vai que ela caia de novo e vai... Bom, ok. E aí vamos nessa meditação aqui para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O Salmo 137, meus irmãos, faz parte dos salmos imprecatórios, ok? Então, há vários tipos de salmos, ok? Não tem um tipo só de salmo, vários tipos de salmo. Então, o salmo era uma maneira dos homens se relacionarem com Deus, dos homens se relacionarem entre eles, ok? Como que os homens oravam a Deus nesta época, como que os homens recebiam sobre si o mal que vinha sobre si, né? Como que eles reagiam a isso? Como eles reagiam quando recebiam uma vitória, quando recebiam uma bênção. Então há todo um conjunto aqui de conhecimentos que se faz necessário trabalharmos nessa manhã. O Salmo 137 faz parte dos salmos imprecatórios, pedir o mal de outras pessoas. Existem os salmos de louvor e adoração, ok? Também chamados de salmos de entronição. Existem os salmos de lamento, que expressam a necessidade pelo socorro de Deus. Então, vamos pensar sobre isso. Existem os salmos de ações de graças, que expressam a gratidão pelas bênçãos divinas,
ok? Existem os salmos de romagem, são os salmos de peregrinação, aqui na maioria das vezes quando eles estavam indo para o templo para adorar, então eles iam entoando esses salmos. Grande coisa fez o Senhor por ele, alegrei-me quando me disseram, né? Esses são os salmos de romagem. Existem os salmos reais, são aqueles salmos que falam principalmente da realeza de Deus, da grandeza de Deus, não é isso? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Existem os salmos sapiensais, são os salmos de sabedoria, que trazem instrução quanto à vontade de Deus para a vida humana. E existem os salmos imprecatórios. Eu compreendo aqui que eu fiz um resumo, um apanhado aí dos 150 dentro dessas divisões aí. Pode ser que tenha outras divisões e pode ser que não, são só nomes semelhantes. Mas essas são aquelas que eu quero que vocês tenham um devido entendimento. E existem os salmos imprecatórios, que é esse que são aqueles que invocam a ira e o castigo divino sobre os inimigos de Deus e o seu povo, ok? Então, esses 137 imprecatórios. Esse conhecimento é bom, né, para um cristão experiente que vai à casa de um irmão fazer um culto no lar, o irmão que vai abrir um louvor, vai ler um salmo. Então ele tem que ter essa classificação em mente. Então você imagina abrir um culto com o Salmo 137. No final do Salmo 137, que os irmãos estão chegando agora, diz assim, Salmo 137, versículo 9, diz assim, feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-lo contra a pedra. Será que dá para começar o louvor assim? Muito provável ali um visitante, um incrédulo no meio, vai ficar, que é isso? Aqui não é igreja, aqui não é o povo de Deus. Então ter esse entendimento dos salmos é de suma importância. É importante também que vocês, quem tem a Bíblia de estudo, né, dê uma lida na introdução da sua Bíblia de estudo. Lá, muito provável, né, depende aí da Bíblia de estudo, eu não conheço mais todas, antes eu conhecia todas. Hoje não dá nem para acompanhar, né, como é que elas saem. Então são muitas. Mas uma boa parte dessas Bíblias de estudos traz uma boa classificação, quem, o que, quando, aonde, porquê, né, desses tipos e variações de salmos. Esse de hoje chama-se imprecatórios. São aqueles que invocam a ira e o castigo divino sobre os inimigos de Deus e de seu povo. Ok? Salmos, cânticos e orações. Vocês estão entendendo? Então, ao invés de eles se levantarem e se vingar dos seus inimigos, eles pedem a esse Deus santo, justo e bom para se vingar daqueles que estão oprimindo a eles. Os salmos nos mostram que nós não podemos escolher os elementos que a vida coloca no nosso caminho, mas podemos escolher que história contaremos a partir desses elementos. Vou repetir. Os salmos nos mostram que nós não podemos escolher os elementos que a vida coloca no nosso caminho, mas podemos escolher que história contaremos a partir desses elementos. Então, assim como esses estão contando a história deles, no tempo deles, o que eles viveram, nós também, de certa maneira, podemos fazer isso, contar a nossa história de acordo com o que temos vivido, passado, de acordo com o que temos crido, professado, contar a nossa história. Para quem? Para Deus. Não são orações? Então você relata a sua vida para Deus. Isso é muito importante. A franqueza, a honestidade na oração é algo muito, muito valorizado por Deus. Você contar o que você está vivendo, você contar o que você está passando, você, ao se arrepender dos seus pecados, enumerar os seus pecados, nome por nome,
pedir para Deus tirar, pedir para Deus limpar, pedir para Deus te erguer, pedir para Deus, sabe, mudar o teu cativeiro, mudar a tua sorte, contando ali, né, parte por parte, a partir do que você tem vivido e passado. É isso que são os salmos, né? O Salmo 23, né? Ele está falando, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então ele mistura ali promessas na sua oração, ele mistura a sua fé, a sua crença, ele mistura os textos bíblicos que ele conhecia do Antigo Testamento, e ele traz tudo isso para dentro da sua oração. Isso é muito importante. Uma oração, eu posso chamar de diferenciada aos olhos de Deus, é quando você cita na sua oração, com as suas palavras, as palavras de Deus. Pense nisso. Então você se aproxima muito de Deus. Você está falando o que Ele falou. Você está trazendo à tua memória o que Ele prometeu. Você está reivindicando a Ele que só Ele pode fazer aquilo que você quer que faça por você. Então isso é algo significativo, importante, que devemos acrescentar em todas as nossas orações. Promessas, textos bíblicos, o arrependimento do nosso coração, o confessar dos nossos pecados, isto é de suma importância. O Salmo 137 pode ser considerado uma canção do exílio, ok? O Salmo 137 pode ser considerado uma canção do exílio. Em 586 a.C., aproximadamente, né, Judá foi enviado pela Babilônia. Judá foi invadido, pelos babilônios. Parte dos cativos voltaram em 536 a.C. Possivelmente, o autor dos Salmos está no meio desta leva de exilados que voltaram para Jerusalém. O autor lembra da experiência do cativeiro, quando os opressores pediam que fossem entoados algumas canções que eram entoadas em Jerusalém. O uso da memória está presente em todo o Salmo. Podemos ver aqui algumas lições sobre a memória, ok? Então, o uso da memória está presente por todo o Salmo 137. Salvo engano, isso se repete aí umas 4 vezes. Ele falando, lembra, lembra, lembra. Então, uma situação de alguém que já passou, não está ali, ele passou por aquele período difícil lá na Babilônia, e agora ele chega, retorna à sua cidade de origem, e aí ele fica, lembra, nas suas orações ou nas suas canções, ok? Tanto canções como orações eram usados os salmos. Lembra do quê? Aonde ele quer chegar com isso? Vejam que nesse salmo o salmista tira lições sobre a memória. A memória pode abrir feridas, irmãos. A nossa memória pode abrir feridas em nós. Ferida na alma, ferida no íntimo, ferida no coração, feridas por todo o nosso ser, né, de coisas difíceis e sombrias que nós passamos no passado. E temos que ter devido cuidado em relação a isso, de não permitir que as nossas memórias nos levem a padecer, nos levem a sofrer, que venhamos viver hoje olhando no retrovisor. Não é isso? Está dirigindo e olhando no retrovisor. Vai dar certo essa condução? Vai dar certo isso aí? Não, eu tenho que olhar para frente. Por isso Paulo também serve, esse texto bíblico serve. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Então, não é bom viver de passado, seja ele bom ou ruim, que vivamos o nosso presente, que venhamos focar no nosso futuro. Mas enfim, não vamos trabalhar aqui a autoajuda, né? Vamos trabalhar o que o texto está trazendo à nossa memória. O verbo lembrar e esquecer são usados aproximadamente 4 vezes nesse salmo, salvo engano, tá? Um grupo de ex-cativos estão lembrando da experiência vivida no cativeiro.
às vezes precisamos nos lembrar de esquecer. Vou repetir, às vezes precisamos nos lembrar de esquecer. Esquecer o que passou. Se não nos faz bem, se altera o nosso emocional, se altera a nossa pressão arterial, se muda o nosso tom de voz, se nos faz chorar constantemente, deixar isso de lado, vamos deixar isso para trás, né? A não ser que esse processo seja um processo de cura, seja um processo de melhorar, seja um processo de superar. Aí vamos fazer isso dentro do tempo devido, segundo as instruções daqueles que são dessa área, daqueles que têm esse entendimento, segundo a instrução do Espírito Santo que habita em nós. Mas, na maioria das vezes, é esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de nós. Um coração despedaçado precisa de tempo para ser curado. Um coração despedaçado precisa de tempo para ser curado. Mas se entregarmos todos os pedaços a Jesus, Ele pode restaurar esse coração, ok? Vamos lembrar aqui do 1 ao 4, Salmo 137, do 1 ao 4. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Então eles não estavam, longe de Sião, longe da terra deles. Como é que vai cantar uma situação dessa? É algo que o salmista levanta aqui. Como que vamos cantar? Como é que foi feita essa investida da Babilônia contra os israelitas? Com a ajuda dos edonitas, que é uma nação meia-irmã, os descendentes de Esaú, descendentes de Isaac, né? Então, como que vai fazer isso, né? Como que eu vou separar isso? Quando eles invadem, meus irmãos, preste atenção nisso para você entender principalmente o último versículo desse salmo. Quando eles invadiam, era comum nessa invasão pegar os filhos e matarem as crianças, assassinarem as crianças na presença de todos. Era comum nessa época aqueles que eram mais jovens serem presos, tomados como escravos para aquele reino que estava subjugando aquele povo ali, que estava sendo derrotado. Então, antes deles invadirem, né, a terra ali que eles estavam contra, naquela guerra, era feito todo um cerco. Eles cercavam a cidade, impediam que eles saíssem para buscar comida, impediam que a água entrasse. Então eram dias e dias de fome, dias e dias de opressão. E quando invadiram já estavam fracos, o que vai fazer? Não tinha nem resistência para brigar. Mas uma das primeiras coisas a serem feitas era matarem as crianças, esmagarem as crianças, dilacerarem as crianças, para causar terror, para causar sofrimento, para assustar, para intimidar, para botar medo. Os mais maduros eram pegos como escravos, os velhinhos, bom, o que vai fazer com os velhos? Não dá para ser escravos, eram mortos assim como as crianças. Então, como era uma peregrinação daquela terra para a terra daquele povo que conquistou essa terra, como é que vai levar criança? Como é que vai levar velhinho? Não tinha como. Então, eram os primeiros a serem mortos. Então, pense você uma família que vendo ali os seus anciões, os seus idosos sendo assassinados, os seus bebês serem assassinados. Esse é o contexto. Sendo mortos, ensanguentados, o templo misericórdia sendo destruído, queimado, tudo derribado, sendo roubado os utensílios do templo. Então o coração desse povo estava, meu Deus, muito exprimido. Então o pai era separado dos filhos, aquele que era pego como escravo era separado dos filhos, que ia ser levado para uma outra área. Então, na maioria das vezes, se a família não estivesse um próximo do outro, você não ia saber nunca mais do teu filho.
Olha a dor desse povo, sem não saber nunca mais. Além de ver aqueles que estavam próximos serem mortos, bebês e idosos, os jovens, eles não iam ver nunca mais. Né? E nesse contexto que foi junto nessa leva, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, assim como eles eram chamados, foram levados juntos. Não lembra que o rei quis trabalhar eles para eles trabalharem na corte, oferecendo eles tudo, oferecendo eles alimentos, oferecendo eles conhecimento. Então tudo isso envolvia esse cerco. Cerco esse aqui que já estava sendo falado há muito tempo por muitos profetas. Olha, vocês têm que se arrepender. Olha, vocês têm que largar a idolatria. Olha, vai vir um castigo sobre vocês. Olha, vocês vão ser presos por 70 anos. Olha, o Senhor não vai poupar vocês. Profetas sendo levantados e eram zombados, como Jeremias foi. As pessoas riam deles, prendiam eles, caçoavam deles, porque aquilo que eles falavam demorava a acontecer. Então a maioria das pessoas pensava que isso era mentira. Não é possível, isso é mentira. Esses que eram pegos, o que acontecia com eles? Era comum o povo babilônio amarrar as pessoas que eles levavam cativas no pescoço, ok? E nas mãos. Então era um tipo de amarra, envolvia aqui no pescoço, envolvia nos dois braços. E amarrava um no outro, né? Era um monte de corda, uma emendada na outra, e todos eles amarrados, sendo conduzidos rumo à Babilônia. Para você entender o versículo 9. No meio disso tudo, os edonitas, né? Jerusalém ficava aproximadamente 700 metros acima do mar, então era uma cidade alta, ok? E cercadas de vales e de montanhas. E entre uma montanha e outra tinham fendas. Então, quando os babilônios vieram, preste atenção nisso, vieram para atacar, os edonitas fizeram uma aliança com eles. Edonitas, que era uma nação meia-irmã, oriundas de Esaú. Fizeram uma aliança com os babilônios. Quem fugir, passar por aqui, nós vamos pegar e levar para vocês. Então eles conseguiam fugir por trás, pelos lados. Quando eles pensavam que estavam livres, os edonitas estavam lá e pegavam eles. Amarravam e, como um voto que eles tinham feito com os babilônicos, entregavam os babilônicos. Então, esse camarada aqui, desse salmo, Saudades de Sião, ele passou por isso tudo, ele viu isso tudo, ele tomou conhecimento disso tudo, assim como tantos outros israelitas. E isso para eles era motivo de indignação. Olha, os edonitas tinham o mesmo sangue deles. Os edonitas tinham a mesma origem deles. Como é que pode os edonitas fazerem um mal desse, fazer isso? Eles estavam indignados. E por isso é chamado salmos imprecatórios. Eles reivindicam a justiça de Deus, reivindicam o agir de Deus contra aquele mal que está sendo feito contra eles. Ok? Então venha comigo o versículo 5 e 6. 5 e 6 diz assim: se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Então o salmista, ele estava dizendo o seguinte: eu não posso esquecer do centro da adoração, eu não posso me esquecer do centro de louvor, da comunhão que nós tínhamos em Jerusalém. Então ele chega a um ponto, muito provavelmente um músico, esse salmista, ele chega ao ponto de dizer isso no versículo 5: se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Se eu me esquecer que eu tenho que louvar a Deus, se eu me esquecer que eu tenho que adorar a Deus, se eu me esquecer do meu compromisso com Deus, de gratidão por tudo que Ele fez por mim, que a minha mão direita se resseque. Então eu não vou esquecer nunca, eu não vou esquecer jamais, eu não vou abandonar nunca essa questão de ser escolhido por Deus para tão grande compromisso, para tão grande honra de adorar esse Deus por onde quer que eu andar. Eu não posso me esquecer disso. Ele diz que a minha língua fique colada ao céu da boca, e se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Minha
minha maior alegria é estar na casa de Deus, a minha maior alegria é louvar a Deus, a minha maior alegria é cantar para Deus, é engrandecer o nome de Deus, a minha maior alegria é louvar o nome do Senhor. E se eu me esquecer disso, ele está dizendo que a minha língua fique colada no céu da boca, que eu não louve para mais, que eu não cante mais nada, que eu não fale com mais ninguém, que eu não me comunique com mais ninguém, se eu não louvar o Senhor, se eu não adorar o Senhor, se eu me esquecer de tantos benefícios que o Senhor fez por mim. Que a minha vida seja destruída, que a minha vida seja acabada. É isso que ele está falando, mão ressecada do músico, língua colada do cantor, vai fazer mais o que? Ele não tem mais nada para fazer. Ele está falando que aconteça isso comigo, porque de Jerusalém eu jamais me esquecerei. De Jerusalém, olha, eu não vou abandonar Jerusalém. Por vezes é preciso perder alguma coisa, meus irmãos, para verdadeiramente apreciá-la. Por vezes é preciso perdermos algumas coisas para verdadeiramente apreciá-las. Qual é o adágio popular? Só dá valor quando perde. Só dá valor quando perde. Hoje estamos valorizando um pouco mais o culto, os que gostam de cultuar. Os que têm esse perfil aqui do salmista. Isso não é para todo mundo. Mas hoje o culto está sendo mais valorizado, a comunhão, estar juntos, cantar juntos, o louvor congregacional, a oração congregacional, todos juntos em comunhão no santuário, no templo, adorando, buscando ao Senhor, está sendo mais valorizado, porque de certa forma nós perdemos isso. E fazer o quê? Vemos os exilados da Babilônia pranteando a perda de tudo o que lhes era mais importante e se perguntando: será que demos o devido valor a tudo o que o Senhor nos concedeu? Será que demos o devido valor a tudo o que o Senhor, nosso Deus, nos concedeu? Nossa terra, nosso lar, nossos filhos. Será que demos, meus irmãos? Temos dado o devido valor a tudo que Deus nos deu? Terra, casa, filhos, igreja, pastor, culto. É muito importante valorizarmos aquilo que Deus nos dá, ser gratos a Deus por tudo que Ele nos tem dado. É muito importante a reverência, o temor, o amor, o respeito diante de Deus, na nossa oração, na nossa adoração, no nosso culto, no nosso louvor. E essas coisas que esses homens estavam acostumados a fazer, eles perderam, e eles estavam tremendamente tristes com isso, eles estavam muito tristes. Eles estavam muito impactados por tudo aquilo que estava acontecendo com eles, mas nada do que estava acontecendo foi sem aviso. Alô? Alô, povo de Deus? Nada do que aconteceu a esses homens no Salmo 137 foi sem aviso. Nada do que está acontecendo hoje foi sem aviso. Aqueles que conhecem a palavra do Senhor não devem estar surpresos pelos esses últimos acontecimentos. Tanto na saúde, tanto na política. Não deve estar surpreso. Há uma convulsão na política. Há uma convulsão no mundo todo. Se eu não me engano, desde a Segunda Guerra Mundial não houve um mover mundial na mesma direção, de pensar, de agir, de reagir numa mesma direção contra a mesma coisa. Todo mundo envolvido, todo o globo terrestre envolvido nesses últimos acontecimentos da saúde. Mas é surpresa isso? Não, isso está sendo avisado. Nos últimos dias, isso foi avisado, está escrito, são promessas, são cumprimentos, são sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não devemos ignorar isso. O salmista faz um voto, prometendo lembrar-se de Jerusalém e fazer dela sua mais alta prioridade e maior alegria da sua vida. Ao fazer uma retrospectiva da vida e avaliar nossas experiências, é importante aprender nossas lições e desenvolver um caráter piedoso. Então faça aí agora, faça um apelo a você que está me ouvindo, uma retrospectiva da sua vida. Será que só tem coisas para reclamar? Será que só vivemos coisas ruins?
Ou será que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres? Tem coisas boas aí no meio? Se tem coisas boas, é motivo de quê? De ações de graças. Se tem coisas ruins, é motivo de quê? De ações de graças, porque em tudo dá graças. Essa é a vontade de Deus. Louve a Deus, adore a Deus, busque a Deus, nunca, jamais abandone e deixe esse Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Então, lembre-se da adoração, com gratidão, com louvor. Ore para que haja o retorno disso o mais rápido possível, com segurança para todos. Para todos. Para que surja aí, graças a Deus. Eu parei de ver um pouco as reportagens, mas essas últimas que eu vi, me parece não, o que eu vi são em torno de 110 vacinas sendo desenvolvidas, uma das mais desenvolvidas, mais próximas de conclusões, ainda que isso demore, irá demorar para chegar até nós, é da China, já está fazendo teste em humanos contra esse vírus, para a cura. Então vamos continuar orando por isso, para que isso se resolva o mais rápido possível. E possamos estar reunidos na adoração, no louvor, no culto, na oração, nas ações de graças, porque essa é a vontade de Deus, que o seu povo esteja reunido no santuário, adorando. Não que a nossa reunião na nossa casa não vale de nada, não que essas lives não valem de nada. Claro que vale. Claro que tem um fundo pedagógico da parte de Deus para com as nossas vidas. Alguma coisa estamos aprendendo com isso, algumas lições estamos tirando disso, e isso não deve ser lançado fora e esquecido. Continuando. Versículo 7 ao versículo 9. São os versículos mais difíceis do Salmo 137. De absorver, de se regozijar com isso. Mas vamos lá. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada. Pois diziam, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Dá para entender um pouco agora? Aqueles que pegarem seus filhos e esmagarem contra a pedra serão felizes. Então, uma oração de vingança, pedindo a Deus para que esse mal que foi feito seja retribuído com mal. Espantem vocês, espantem-se. Os edomitas, oriundos de Esaú, foram completamente destruídos. Os babilônios, mais tarde, eles vão ser destruídos pelos medas e pelos persas. Esse orgulho que eles tinham, né, de vencer o povo de Deus, de abater o povo de Deus, de prender o povo de Deus, arrastar o povo de Deus. Meus irmãos, o que foi feito aqui foi uma tragédia sem precedentes. Lembra que eu falei que eles eram amarrados pelo pescoço, pelos braços? Alguns já feridos da investida da Babilônia contra a cidade, ali eram amarrados, tendo em vista ser aproveitados como escravos. Eles precisavam de muitos escravos. Então esses que eram amarrados, diz a história, que eles, já feridos, não conseguiam suportar essa longa caminhada. Vocês são escravos, vamos parar para dar água para eles. Que água? Um aqui caiu, está sendo arrastado pelas cordas, vamos parar aqui para tirar. Não parava nada parava. Eu repito para os irmãos, uma tragédia sem precedente. E eles vendo aquilo tudo, além de terem visto os bebês serem mortos, além de terem visto os velhinhos serem mortos, eles vinham seus amigos, companheiros, irmãos sendo arrastados pelas cordas, feridos, ensanguentados, não aguentando mais. E diz a história que ossos ficavam espalhados pelo caminho de Jerusalém até pela Babilônia. Porque eles iam se dissolvendo naquelas cordas e não podiam parar. Aquela coisa de filme, vocês quem já viu filme assim de escravos, eles iam apanhando. Vambora, caminhe, apanhando. Ninguém pode parar, eles têm um alvo, têm um objetivo de chegar lá na cidade dentro de um tempo determinado.
Hein? Ninguém tem sangue de barato. Como é que você vai fazer uma oração vendo isso, depois de ver isso tudo? Esse aqui ficou vivo. Esse aqui ficou vivo, traumatizado por ter visto passar por isso tudo. Então, isso tudo que a gente está falando é de um contexto que ele viveu. Aí, por isso que ele diz aqui, no versículo 7, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, o dia em que Jerusalém foi tomada. Então, o que os filhos de Edom falavam? Arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Então, eles, além de contribuir para que os israelitas fossem presos, eles contribuíam falando, zombando, cabe com eles, matem todos, levem eles presos. Isso tudo eles guardaram no coração e transformaram isso em oração, transformaram isso em lamento, salmos imprecatórios diante de Deus. O que nós podemos fazer contra eles? Não podemos fazer nada. Mas o que um Deus santo, justo e bom pode fazer contra essas pessoas que têm se levantado contra mim? Ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é Deus. Então, a melhor coisa a ser feita nos dias de hoje não é desejar a morte de ninguém, não é desejar o mal de ninguém, é entregar nas mãos de Deus. Amém? Não podemos voltar a essa época e fazer como eles estão fazendo aqui, sabe? Matem eles, acabem com eles. Olha, na nova aliança, o prisma é outro. Podemos entregar nas mãos de Deus? Podemos. Podemos entregar nas mãos de Deus para que Deus faça o que Ele quiser fazer, o que for da vontade dEle? Podemos. Ainda que Deus faça a pior coisa possível com eles, isso não é problema nosso. Isso não é problema nosso. Mas que é certo você entregar nas mãos de Deus a vida daqueles que têm te oprimido, te massacrado, te perseguido. É completamente justo. O que eles oraram contra a Babilônia? Filha da Babilônia, você será destruída. Essa é a oração deles. Feliz aquele que retribuiu o mal que você nos fez. Vai ser destruída. Vão acabar com tudo. Esses versículos 7 ao 9 são um problema sério para os ignorantes. É um alvo para os incrédulos que vivem em pé de guerra com Deus e com a Bíblia. Porém, uma vez compreendida essa passagem, deve estimular a fé do povo de Deus em tempos de turbulência. A Babilônia foi um instrumento escolhido por Deus para disciplinar o povo de Judá. Presta atenção. Isso é muito importante aqui. A Babilônia foi um instrumento escolhido por Deus para disciplinar o povo de Deus. Então não é que a Babilônia chegou lá, né, que algumas pessoas pensam assim. A respeito de Deus Pai Todo-Poderoso, alguns irmãos em Cristo pensam assim de Deus. Presta atenção. Que dentro desse contexto, a Babilônia chegou lá, pegou o povo de Deus e começou a levar, e Deus tomou um susto. Estão levando o meu povo. Não, queridos. Deus tem um domínio sobre tudo. Deus tem um domínio sobre todos. Deus tem um domínio sobre toda a criação. Tudo aquilo que Deus criou, os céus e a terra e tudo que nela há, Deus exerce o domínio. Deus exerce o controle. Lutero chega a dizer que diabo é o diabo de Deus. Você tem ideia do entendimento do controle de Deus. Porque alguns irmãos, nós vamos falar isso hoje à noite, eles têm ideia que há uma luta grande. O diabo avança, Deus recua um pouco, daqui a pouco Deus avança, o diabo recua um pouco, e é aquela luta feia. Meu Deus, não! O relacionamento de Deus com o diabo é ordem. Lembra de Jó? Ele diz, tudo que ele tem está na sua mão, mas poupe-lhe a vida. Então ele não olhou assim para ver se Deus estava olhando para matar Jó, porque Deus não estava olhando. Não! A ordem de Deus é suficiente para que o inimigo vá somente até onde Deus permite que ele vá. Voltando, então, o que aconteceu com o povo de Deus aqui, o povo de Judá, foi um juízo de Deus. E os babilônios foram escolhidos para exercer esse juízo contra o povo de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, vamos olhar hoje para o coronavírus.
Se o coronavírus, se entendermos que o coronavírus é um juízo de Deus sobre o seu povo e sobre aqueles que não querem ser povo de Deus, então Deus está no controle. Meus irmãos, a disciplina de Deus, uma das maneiras de ele exercer a disciplina de Deus é através até dos governantes. Então ele dá governantes ímpios a determinadas nações, é assim de Gênesis a Apocalipse, é assim desde que o mundo é mundo, para que aquela nação seja julgada por Deus. Ela sofra pelo mal que tem feito, ela sofra pelo bem que não tem feito. E aí o que ele faz? Ele julga aquela nação, ele lança uma sentença sobre aquela nação, colocando sobre aquela nação um governante, um determinado governante que vai fazer com aquela nação o que Deus entende que é juízo para aquela nação. É assim. Seja ele quem for. Repita comigo: Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha família. Repita aí: Deus está no controle dessa casa aqui onde eu estou. Deus está no controle dessa igreja. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem um domínio, um controle sobre todas as coisas. A Babilônia foi o instrumento escolhido por Deus para disciplinar o povo de Deus. E o que Deus pode escolher para nos disciplinar, hein? O que Deus pode escolher para disciplinar uma nação? O que Deus pode escolher para disciplinar uma cidade, um bairro? O que Ele quiser escolher, o que Ele quiser fazer. Ele é Deus. Ele prometeu isso aqui, os profetas vieram, falaram do cativeiro, pediram conserto, foram ignorados. Isso aconteceu, como Ele prometeu, eles não foram completamente dizimados, regressaram. Neemias, Zorobabel trabalharam nisso, ok? Regressaram da Babilônia, trazendo os utensílios da casa de Deus, e tudo foi refeito, o templo foi refeito, tudo refeito, porque era promessa de Deus. Você vê, em vez de queimar todo o templo e tudo que estava dentro, eles roubam os utensílios do templo e levam para colocar no templo deles. Propósito de Deus, olhando a priori assim, isso é um escândalo. Como é que pode isso? Era o propósito de Deus, aquilo tudo ser guardado para o outro templo que seria construído. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da vida dos teus filhos. Amém? Porém, eles excederam em brutalidade. Eles quem? Os babilônios. Abusaram dos idosos. Isaías 47, versículo 6 fala sobre isso. Abusaram dos idosos. Assassinaram os bebês e as crianças. Estupraram as mulheres. Mataram indiscriminadamente. Então eles exageraram no que tinha que ser feito. Mas era o juízo de Deus. Vai fazer o quê? Quantos profetas vieram para falar e eles ficaram rindo? Riam de Jeremias. Jeremias pregava chorando, se lamentando. E eles, puxa, Senhor, eu vou parar porque ninguém está me ouvindo. Não, Jeremias se sentia bem sucedido, porque a gente está fazendo o que Deus mandou ele fazer, ainda que ninguém se convertesse, ainda que ninguém se rendesse, ainda que ninguém se dobrasse. Jeremias estava convicto que estava fazendo a vontade de Deus. Jeremias não orava para números. Se Jeremias tivesse o perfil de muitos líderes do dia de hoje, que só olham para números, ele parava a missão, abortava a missão. Mas ele foi fiel até o fim. Ele continuou fazendo aquilo que ele sabia que tinha que fazer e não olhava para números. Ele sabia, Deus mandou pregar isso. Deus mandou fazer isso. E era zombado, era preso, e riam deles. Querido, Isaías chegou a andar nu, para ver se o povo ouvia. Então, a posição desses homens de Deus que traziam a mensagem era algo alarmante. Eles estavam escandalizados. Gente, vai vir um mal terrível sobre esse lugar, vocês não estão ouvindo, se convertam, se voltem ao Senhor. Gente, parem de fazer o que vocês estão fazendo. Eles ficavam escandalizados, choravam. Eles faziam de tudo que eles podiam para que o povo ouvisse o que eles estavam falando. E o povo, eis que chega o dia do cativeiro. Amém? E é assim com todos nós, irmãos. É assim com os incrédulos. Está sendo pregado, está sendo falado, Jesus vai voltar, não vai dar tempo de fazer tudo que você está pensando que vai fazer. Se conserte com Deus, se volte para Deus, arruma a tua casa, santifique-se, porque o Senhor fará a maravilha no meio de nós.
E o pessoal fica na onda de Satanás. Não, depois eu vejo isso aí, pastor. E pastor, depois eu resolvo isso, pastor. E eu sei, pastor, eu sei. Mas hoje não, eu tenho que resolver algumas coisas, pastor. Preso pelos aguilhões do diabo. Preso, amarrado, acorrentado, sem conseguir progredir, sem conseguir avançar, preso. A Bíblia diz que aquele que te vence, você se torna escravo dele. É o que hoje muitos têm sido, escravos do pecado, escravos do diabo, escravos do mal. Eles dizem que quando quiser sair, eles saem, mas estão presos. Não há arrependimento verdadeiro neles, porque só um arrependimento verdadeiro arrebenta essas correntes. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A porta se abre, Deus se levanta, segura em suas mãos e tira ele daquele charco de lodo, tira ele daquele lamaçal, puxa ele para cima, coloca o anel no dedo, limpa ele, coloca vestes novas e faz dele de novo um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Mas é necessário arrependimento. É necessário largar, deixar, recomeçar tudo do zero. Não olhar para tudo que você vai perder. Não olhar e pensar no que aqueles novos amigos que eu fiz vão falar de mim. Mas avançar, sem olhar para trás. Sabendo que essa é a vontade de Deus. Ainda que desagrade aqueles da minha própria casa. Pastor, os da minha própria casa não vai aceitar, meu irmão. Os da tua própria casa não te salva. Os da tua própria casa não pode fazer nada pela tua alma. Os da tua própria casa, eles não podem te conduzir ao céu. Então você não tem que olhar em primeiro lugar para os da sua própria casa, para os da sua vizinhança, para aqueles que você voltou a beber com eles, para aqueles que você voltou a fazer coisas que não deve junto com eles. Você não tem que olhar para eles, você tem que olhar para o Senhor, o Salvador da tua alma, o Salvador da tua vida, aquele que te escolheu, aquele que te separou, aquele que te ama, aquele que tem uma aliança com você. Sabe, irmãos, o filho pródigo, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o Pai, ele não perdeu o amor do Pai, o poder do Pai, os braços do Pai. Quando ele retorna para casa, todos estão esperando um escândalo, uma bronca, todos estão esperando, agora ele vai ver. Ele diz, prepare uma festa, aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido foi achado, vamos festejar. Por isso a Bíblia diz que há alegria nos céus, por um pecador que se arrepende, por um pecador que volta atrás, por alguém que diz, olha, chega, a partir de hoje eu quero Deus, a partir de hoje eu quero a palavra, a partir de hoje eu quero voltar ao primeiro amor, eu vou largar tudo. Há alegria nos céus. O céu se abre, os céus entram em festa, alguém reconhecendo, eu tenho que voltar, alguém reconhecendo, eu tenho que voltar. Aqui não é o meu lugar, o mundo não é o meu lugar, eu não me sinto bem aqui no mundo, eu não me sinto bem com as coisas do mundo, eu não me sinto bem nesse meio que eu estou, eu tenho que voltar. É isso que ele diz aqui, olha, se faltar em mim, versículo 5, se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, Salmo 137, 5, se eu me esquecer de você, Rabaná, Yasuricandadabaxeremandas, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, Jerusalém, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. A minha maior alegria, Jerusalém, a minha maior alegria é a adoração, a minha maior alegria é o louvor, a minha maior alegria é ser exortado, cortado pela palavra, a minha maior alegria é eu sentir que existe um Todo-Poderoso no céu que me ama, que existe um Todo-Poderoso no céu que se importa comigo, que se preocupa comigo, que me exorta, que me abraça, que quer me ver diante dele em adoração. Essa é a minha maior alegria. Não é receber tapinha nas costas desses que estão em caminho errado, caminho furado, esses que estão andando em caminho errante, esses que estão a caminho do inferno, estão vivendo uma alegria passageira. Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês, esse finalzinho. Viver para Deus é uma questão de sabedoria espiritual que nem todos alcançam. Esse prazer
que essas pessoas estão vivendo aqui nessa terra e não vivem para Deus, todos eles são passageiros. A Bíblia diz que tudo passa. Tudo nessa terra passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre, sempre. O que está dizendo com isso? Que quem não fizer a vontade de Deus não vai permanecer para sempre. Que toda alegria que eu possa viver aqui, né, fazer o que eu quero, beber o que eu quero, ir no ambiente que eu quero, isso tudo passa. Exige-se de nós um entendimento, uma sabedoria espiritual, entender que há uma eternidade nos aguardando. E para onde nós vamos nessa eternidade, isso vai se construir de acordo com o que vivemos aqui nessa terra. Porque vem cá. Então, deixa eu concluir para me entrar nesse outro. Então, queridos, abrir mão dos prazeres aqui dessa terra, abrir mão dessas coisas aqui dessa terra que são prazerosas, o pecado não é ruim. Vamos parar de hipocrisia, o pecado não é ruim, é por isso que existe o pecado que tem derrubado muitos. Então abrir mão de vida pecaminosa nessa terra para viver uma vida santa nessa terra é pensar em viver na eternidade, os prazeres da eternidade para todo sempre. Todo sempre. Então eu renuncio aqui para viver lá na eternidade. Eu renuncio aqui nessa terra para viver lá na eternidade os prazeres que Deus preparou para aqueles que o amam. Pense nisso. Pense nisso, Deus Pai Todo-Poderoso está na porta do céu, estender a mão para você e dizer: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o que está preparado desde antes da fundação do mundo. Por isso Jesus disse: vive uma vida de renúncia, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esqueça esse mundo, meu irmão, isso é passageiro. Tudo que você pode conquistar aqui você não vai levar, nós só vamos levar o que nós trouxemos. Por que não pensar na eternidade? Por que ficar protelando o meu arrependimento, a minha mudança de vida? Você acha? O inimigo está te enganando. Eu tenho todo o tempo que você não tem todo o tempo que você pensa que tem. Não tem. Quando você menos esperar, essa porta fecha e já era. Acabou. Lembre-se das virgens. O que é aquilo, gente? Lembre-se das virgens. Estou querendo aqui concluir, mas Deus está no controle. 10, 5 prudente, a Bíblia chama as outras 5 de louca. Então quem está vivendo despreparado para a volta de Cristo é um louco, é um maluco. Você está louco. Você está louco. Que Deus tire essa loucura da tua vida. Que Deus tire essa loucura da tua casa. Que Deus tire isso da tua vida agora, em nome de Jesus. Você está louco. Cadê o azeite reserva? Cadê o azeite reserva? As loucas. Eis o noivo. Quem tinha na botija de reserva, entra. Se prepara para entrar, né? Tá vindo o noivo. As outras olharam. Ih, tá pagando. Dá um pouquinho da sua. A minha. Corre lá e compra. De repente dá tempo. A minha não. Eu paguei o preço por carregar o reserva, esse peso aqui. Você não quis pagar preço, agora você quer que eu dê para você? Ninguém salva ninguém, irmãos. Você não salva teu marido, você não salva tua esposa, a salvação é individual e cada um busca a sua. Ninguém salva, pai não salva filho, ninguém salva ninguém. Nos dias de hoje, com esse mimimi aí, iam dizer que isso é falta de amor. Poxa, era só dar um pouquinho de azeite e aí todos entravam felizes para sempre? Não. Cada um busca para si, cada um busca para si, cada um busca para si. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Qual o resumo disso? E algumas pessoas ficam falando de céu. Céu, não vamos, quando chegar no céu. Céu? Alguém que não gosta de louvar aqui vai fazer o que no céu? Não louvou, está com a boca fechada, não louva. Não dá a mão para orar, não ora, não intercede por ninguém, não presta atenção na palavra, não gosta muito da palavra, não lê muito a Bíblia. Vem cá, quem não gosta de louvar, quem não gosta de adorar, quem não gosta de cantar, quem não gosta de ouvir a palavra, estudar a palavra, crescer na palavra, vai fazer o que no céu? Então, olhando para alguns estilos de vida, meus irmãos, entre nós podemos perceber nitidamente, pelos frutos conhecereis a árvore.
quem de fato está a caminho do céu, quem de fato não está a caminho do céu, porque não gosta, não gosta. Não gosto, meus irmãos no céu, nós vamos estar juntos. Eu fico admirado com alguns irmãos que acabam o culto, eles parecem que viram ninja. Ninja, eles desaparecem. Eu fico assim, cadê aquele... Aí o pessoal, já foi, pastor. Mas que é isso, gente? Não tem prazer em bater 5 minutos de conversa, um papo um com o outro. Porque é assim que nós vamos viver a eternidade, juntos, unidos. Será que tem medo de perder alguma coisa, por isso sai tão rápido da igreja? Meu irmão, minha irmã, se não foi Deus que te deu, se foi Deus que te deu, não se preocupe. Agora, se não foi Deus que te deu, não adianta também se preocupar, porque você vai perder. Não é teu. Os edomitas aplaudiram a prisão do povo israelita. O livro de Obadias fala sobre isso. Há profecias que mostram o futuro de Edom. Foi totalmente destruído. Isaías 63 fala sobre isso. A Babilônia também seria destruída segundo os profetas. O salmista sabia disto. Sua memória estimula sua fé. Deus cumpriria a sua palavra e vingaria o seu povo e a sua cidade. Um dia, Deus fará o mesmo por sua igreja. Castigará aqueles que perseguiram e mataram seus servos. Um dia, o dia da vingança do nosso Deus. Vão ser castigados. Os que zombam, perseguem a igreja, caluniam a igreja. O dia deles vai chegar. Nossa parte é só orar, primeiro pela conversão deles, depois entregar nas mãos de Deus. Deus faça deles o que Deus achar que tem que ser feito. Que o uso da nossa memória, meus irmãos, nos ajude. Ela pode abrir feridas. Tomemos cuidado. Está lembrando de coisas que te machucou? Tome cuidado. Apague isso, olhe para frente e continue. O uso da nossa memória pode nos ajudar a formar o nosso caráter. Façamos disso uma experiência que nos ajude na nossa piedade, na nossa devoção, no nosso amor a Deus. O uso da nossa memória pode nos estimular na fé. O salmista só fala de memória no Salmo 137. Lembra-te, lembra-te, lembra-te. Terrível que eles passaram. Não passaram sem o aviso de Deus. Passou, superou, entra em Sião, adora em Jerusalém e louva o Senhor. Ele praticamente se esquece das coisas que para trás ficam e começa a avançar para as que estão diante dele, prosseguir para o alvo. Que haja amor em nós pela adoração, que haja amor em nós por Deus Pai Todo-Poderoso, por esse Jesus que nos escolheu, nos separou e nos ama, que haja amor em nós por Ele. Amém, meus irmãos? Que esses momentos de quarentena, algo novo cresça na sua vida, algo bom, espiritual cresça dentro de você. Vai nos marcar, é uma história que temos para contar. O povo, a geração que viveu a pandemia, o Covid-19, mas espiritualmente, como isso vai nos marcar, como isso vai nos melhorar, como isso vai nos erguer espiritualmente. Busque o Senhor, busque a sua face. Você que está afastado, volte para a casa de Deus. Quem sabe hoje, não quero aqui assustar ninguém não, quero ser verdadeiro. Quem sabe hoje é o teu último dia na terra. É o último. Através de sei lá o que, sua vida será ceifada. O que você tem preparado? Para quem vai ser? Conserta a tua vida hoje. Faça a oração da fé. Faça a oração da entrega, do arrependimento. Se entregue ao Senhor. Ah, pastor, não tem uma igreja para mim. Você não precisa de igreja para se arrepender e voltar para os braços do Senhor. É só você fazer o que você sabe que tem que ser feito. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe tu e tua casa. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Eu quero fazer a oração final. Coloque aí o seu pedido de oração. Coloque aí o seu pedido. E enquanto isso eu vou dando saudação aos irmãos que estão aí na live. A paz do Senhor. Irmão Cláudio, família. Cláudio, Verônica, Roger, Ronald. A paz do Senhor. Deus abençoe tu e tua casa. Quem mais está conosco? Tem pedido de orações aí para nós terminarmos?
Vamos lá, tem um delay aí, um atraso da voz, vamos aguardar. Pedidos de oração, orações dos santos, vamos orar juntos? Quem é que está conosco aí? Amém. Deus abençoe, irmão Henrique, irmão Cláudio. Ninguém tem pedido de oração? Luciana Vieira, eu e minha casa, família. Deus abençoe Luciana Vieira, Durvaldo Sobrinho, estamos juntos, adorando em família. Luciana Sarres, oração pela minha família, bom dia André. Luciana, André e Giovana, Reginaldo, a paz do Senhor. Gabriel Martins, a paz do Senhor. Valdeci, a paz do Senhor. Patrícia Oliveira, família, a paz do Senhor. Tia Sirlene Silva, ok. Rosalba, amém, irmã Rosalba, Deus abençoe a senhora, irmã Rosalba. Oração pela minha família, irmão Celso. Família, coloca aí, meus irmãos, seu pedido de oração para nós encerrarmos. Valfredo Carvalho disse, Carol, Duan, todos aí, um abraço, a paz do Senhor, Robson e o Hugo, amém, a paz do Senhor a todos. Daniele, a paz do Senhor. Paz do Senhor, família. Cristiane Vandilson, a paz do Senhor. Cauã, irmã Maria, paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Estamos juntos, irmãos. Glória a Deus. Mas quem oração aí? Mas quem está conosco aí? Veja que a irmã Neide também está conosco aí. A paz do Senhor, paz do Senhor a todos os irmãos. Oração pela família, Cláudio. A paz do Senhor, Valfredo, família, Cláudio. A Daniele Almeida, ô Daniele, um abraço, minha querida. Oração pelos teus irmãos, amém, oração pelos irmãos. Um abraço da irmã Sueli, Daniele, Deus abençoe, Celso, a paz do Senhor. Mas quem está conosco, irmãos? Alguns não querem se manifestar, né? Olha, não é pecado você assistir a live de outra igreja não, hein? Deus abençoe a todos. Amém? Acho que não tem mais pedidos, né? Vamos estar fazendo a oração final aqui. Amém. Creio que são só esses. Vamos orar. Bendito Deus, glorioso Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Que venhamos aprender, através da nossa memória, a tirar benefícios espirituais para a nossa piedade, para o nosso futuro, para as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a todos esses pedidos de orações, principalmente a respeito de familiares, pessoas que pediram aqui pela sua casa, pela sua família, pela sua parentela, que o Senhor traga salvação. Jim Ribeiro pede oração pela sua família, amém. Que o Senhor abençoe a família do Jim Ribeiro, família da Dice Gonçalves, a família da Daniela, a família de todos que aqui colocaram o nome, ó Deus. Alcance a família do Cláudio, alcance, Senhor. Restaura a sorte, a força que nós precisamos para mudar, para retornar para os teus braços, o Senhor já nos deu. Que venhamos fazer isso hoje, em oração, em súplicas, em ações de graças, em temor ao Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito, ainda há de fazer. Continue a abençoar, a alcançar a cada família, livrar de todo mal. Abençoe a igreja, os idosos, toda a membresia. Abençoe os obreiros, abençoe a todos, Senhor. Todos sejam alcançados por esta oração. Protegidos, guardados, curados, restabelecidos espiritualmente. E o teu nome, somente o teu nome, seja engrandecido e glorificado na vida deles e através da vida deles. No nome de Jesus Cristo. Abençoe os nossos governantes, que os teus propósitos, Senhor, prevaleçam e permaneçam nesta nação. Pois operando, Deus, quem impedirá? Quem impedirá o teu agir? Quem impedirá o teu proceder? Quem impedirá a tua forte mão
a agir aqui na nossa nação. Portanto, nos dê descanso e sabedoria para entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Com a tua bênção, com o teu perdão e com a tua graça, nós oramos no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Que todos digam amém. Irmãos, só um aviso. Comumente, a nossa live é feita no YouTube, ok? Lá é o canal de vídeos, ok? Então, ela é apropriado para isso. Você pesquisar, encontrar, achar rápido. Aqui é uma eventualidade. Essa pregação de hoje eu vou transferir para lá. E hoje à noite, se a internet estiver boa, a nossa pregação às 19 horas será no YouTube. Sempre no YouTube, ok? Alguns irmãos estão procurando no Face. Nós não vamos fazer mais no Face, a não ser como hoje deu um problema. Não tinha internet, eu pelos dados fiz a live aqui no Facebook. Até voltou a internet, mas já estava tudo pronto e dei continuidade, ok? Então hoje à noite, 19 horas, para que todos participem, acompanhe no grupo e acompanhe no Face. Sempre vou botar lá um aviso. Hoje vai ser no Face, hoje vai ser no YouTube, ok? Então pelo Facebook, pelo grupo da igreja, nós colocamos um aviso, amém? Tenha um bom domingo, um bom almoço em família. Deus abençoe tu e tua casa. Deus abençoe os projetos das tuas mãos. Onde você colocar as tuas mãos, que o Senhor prospere, que o Senhor te faça avançar, que o Senhor te faça crescer espiritualmente nesses tempos difíceis. Irmã Sueli, irmão Moacir, amém. A paz do Senhor, meus amados, saudades, saudades. Irmã Lília, a paz do Senhor, glória a Deus, amém. Então hoje à noite, às 19 horas, estaremos reunidos mais uma vez para adorar e engrandecer o nome do Senhor, ok? Não sentindo falta de alguns irmãos, de repente foi lá para o YouTube, não viu e desistiu. Então faça isso. Se foi no YouTube, não entrou nada, vai no grupo da igreja, vai no Face da Facebook da igreja para ver se tem algum comunicado. Irmã Daniela, amém. Que Deus continue usando o Senhor para nos abençoar. Palavra, amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Ore por mim, amém. Um abraço aí para toda a família da irmã Daniela, Michel. Eu sou do lado, já passou, mas da perda do seu Alain. Deus console aí toda a família. Deus abençoe todos vocês. Amém, queridos? Até às 19 horas, querendo Deus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. Que o povo de Deus diga amém. Saudade de todos. Fiquem na paz. Deus abençoe.